Meus irmãos, abra lá a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo de número 2. Se Deus nos permitir, vamos terminar hoje esse capítulo 2, para podermos então avançar na exposição dessa epístola. O texto que nós vamos tratar hoje é do versículo 17 ao 21, contudo, vamos ler do versículo 15 em diante, para que possamos recuperar aí o nosso entendimento, aquilo que é o contexto que Paulo está tratando aqui nessa epístola. Diz a palavra de Deus: nós que somos naturalmente judeus e não pecadores dentre os gentios, sabemos que um homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Nós também cremos em Jesus Cristo para que pudéssemos ser justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores, por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Se torno a construir as coisas que eu destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Palavra de Deus, inerrante, infalível, fonte de vida eterna para as nossas vidas. Já estou crucificado com Cristo. Esse é o tema da meditação que eu quero trazer para os irmãos. Meus amados, Paulo continua aqui desafiando dois grupos de pessoas. Nós temos aqui, nesse capítulo 2, Paulo continua sua batalha, que na verdade é uma batalha que está travada em toda a epístola aos Gálatas. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o primeiro grupo, que são os judaizantes. E o que esse grupo estava defendendo? Eles estavam defendendo uma falsa doutrina, um falso ensino. O que nós temos aqui, meus irmãos? Os judaizantes ensinando a falsa doutrina que não era suficiente o homem crer em Jesus. Assim como todas as falsas religiões nesse mundo ensinam a mesma coisa. Não é suficiente crer em Jesus. Não basta você crer em Jesus. Olha, essa conversa que Paulo pregou para vocês aí, de justificação pela fé, olha, esse negócio aí está errado. Porque se vocês, homens da igreja, não forem circuncidados, se todos vocês não guardarem a dieta judaica, vocês estão debaixo de condenação, porque vocês não podem ser justificados somente pela fé. Então Paulo vai desafiar a falsa doutrina desses homens. E o que Paulo fez é o que a igreja deve continuar fazendo hoje no século 21. Desafiando o falso ensino que tem sido propagado em muitos lugares, em falsas igrejas e nas falsas religiões. O entendimento que não é suficiente a obra de Cristo. Você precisa de algo a mais para a salvação eterna. Então esse é o engano que tem entrado dentro das igrejas. Isso já era uma realidade nos dias dos apóstolos. Eis a razão de Paulo escrever essa epístola aos Gálatas. Mas aí nós temos um outro personagem no capítulo 2. E aqui é o apóstolo São Pedro. O apóstolo Pedro. O apóstolo de Jesus. E Paulo vai desafiar o comportamento de Pedro. A divergência aqui não é com doutrina, muito pelo contrário.
o texto que nós lemos aqui no versículo 15 e 16, Paulo está dizendo para Pedro, Pedro, eu e você, nós somos judeus sangue puro. Nós somos judeus por nascimento. Nós não nascemos pecadores que nem esses demais gentios aí. Porque não era isso que os judeus pensavam? Que todos os demais gentios eram os pecadores e eles eram o povo da aliança. Mais para frente veremos aqui na carta aos Gálatas o que Paulo vai falar acerca disso. Então veja que Paulo vai dizer a Pedro, olha, nós, eu e você que somos judeus sangue puro, de pedigree, nós sabemos, no versículo 16, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Eu e você, Pedro, sabemos que o homem é justificado somente pela fé em Jesus Cristo. Eu e você. Eu e você, Pedro, tivemos que crer da mesma forma que os gentios para sermos justificados. Eu e você, Pedro, sabemos muito bem que o homem não é justificado pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma alma vai ser justificada. Então, o que nós temos aqui? Lembra do episódio que aconteceu em Antioquia? O que aconteceu em Antioquia? O apóstolo Pedro chega lá, ele está lá sentado com os demais gentios, comendo ali um pernil maravilhoso, deixa o bichão marinando lá com alho, uns temperos. Nossa, já está dando fome aqui. E Pedro está lá, comendo bacon, desfrutando daquela coisa maravilhosa. Aí chega um pessoal que o apóstolo Paulo vai dizer que foram enviados para espiar a liberdade que eles tinham. Chega um pessoal dizendo que era enviado de Tiago, lá de Jerusalém, e aí o que Pedro faz? Sai da mesa e vai lá sentar com os judeus e começa a mostrar uma atitude que uma atitude de superioridade. Isso é uma praga, irmãos, dentro da igreja. Isso é uma praga dentro da igreja. Irmãos, o pastor não é melhor que você, não. O pastor não é mais importante para Deus do que você, não. Nós temos funções diferentes. Deus me chamou, e eu digo a vocês que se eu pudesse escolher, não escolheria, mas foi Deus que me chamou para estar onde estou. Mas, irmãos, não tem isso dentro da igreja de Deus, não. Esse favoritismo, essa acepção de pessoas. O que nós vemos na igreja moderna hoje? As pessoas correndo atrás de pastores celebridades. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem. Quando que o pastor fulano de tal vai estar aí? Fulano só vem na igreja no dia da inauguração. Mas quer saber da celebridade. Meus irmãos, não existe isso dentro da igreja de Deus. Sabe por quê? Porque eu tive que crer em Jesus da mesma forma que você, para receber a mesma salvação que você recebeu. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, o que nós temos aqui? O apóstolo Paulo vai desafiar Pedro dizendo que o comportamento dele não estava em linha com o evangelho. Esse comportamento de elitismo, de favoritismo. Isso acontece, irmãos, dentro da igreja, infelizmente. Paulo vai desafiar o pecado de hipocrisia de Pedro. Então o que nós vemos aqui, é possível alguém ter a doutrina correta, mas o comportamento está errado. É possível isso. Às vezes é os dois que estão errados. E o que nós temos aqui? A doutrina está certa. Tanto Pedro e Paulo sabiam que a justificação é somente pela fé em Jesus, pela fé de Jesus Cristo. Mas Pedro, em uma determinada ocasião, ele vacila. E Paulo chama a sua atenção. Houve arrependimento. Como nós sabemos que houve arrependimento? Houve porque a carta aos Gálatas foi escrita antes do concílio de Jerusalém. O concílio de Jerusalém vai acontecer no ano 50 depois de Cristo. Então essa carta ela foi provavelmente escrita no ano 47. E eu quero encorajar você a ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Você vai ler em casa, é o dever de casa dessa semana. O que você vai ver lá é a decisão que a igreja, os líderes da igreja de Cristo,
guiados pelo Espírito Santo, eles tomam uma decisão ali com relação aos cristãos gentios. E o que vai acontecer é que o Concílio de Jerusalém finalmente vai decidir em favor dos cristãos gentios que eles permaneçam sem a circuncisão. E posteriormente, em Colossenses capítulo 2, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Que o batismo é a circuncisão de Cristo. Então está muito claro, o sinal da aliança hoje não está restrito aos homens. O sinal da aliança hoje é como Pedro disse na sua própria pregação em Pentecostes. Essa promessa é para vós e vossos filhos, e para todos a que Deus chamar. Então o que nós temos aqui, o apóstolo Paulo vai desafiar Pedro, porque ele sabia muito bem que o homem não é salvo pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. E o que é essa fé de Jesus? O que é essa fé em Cristo Jesus? Já leu o nosso catecismo? Vai lá no Catecismo Menor de Westminster, questão 86. O que vai falar ali? O que é fé em Jesus Cristo? E o catecismo diz que fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora. Ou seja, é um favor imerecido. É um presente de Deus. Fé não é um mérito humano, não é algo que o homem tem condição de produzir, porque o homem está morto espiritualmente. Quando ele é regenerado pelo poder do Espírito Santo, aí ele crê, porque Deus dá a fé viva a esse homem que foi nascido de novo em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora em que nós o recebemos e descansamos somente nele para a nossa salvação. É um descanso. Você já teve algo na sua vida que você precisava resolver, mas você não conseguia resolver? Já teve alguma situação na sua vida que você não tinha como resolver, você precisava resolver, mas você não tinha como, não sabia como, não tinha habilidade, energia, força, aí vem alguém e resolve aquele problema para você. Como você se sentiu? Aliviado, não é isso? Você se sentiu aliviado, por quê? Você se sentiu aliviado porque aquela situação foi resolvida, você não tinha condições e alguém resolveu aquele problema para você. Meus irmãos, essa sensação de alívio aponta para uma realidade espiritual aqui. Porque essa fé, essa graça salvadora, essa fé em Jesus Cristo, ela é uma fé que descansa em Cristo Jesus. Porque o trabalho e a obra que alguém deveria fazer, que eu e você precisávamos fazer, que era cumprir a lei de Deus, todos nós, meus irmãos, quebramos a lei de Deus. Todos nós estávamos debaixo de condenação. Ninguém conseguia resolver o nosso problema. Nenhum de nós. Você não conseguia resolver o seu problema. Mas Cristo Jesus deu todo o seu sangue naquela cruz do Calvário, por mim e por você, para resgatar a sua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, quando você compreende essa graça maravilhosa, esse favor imerecido de Deus, essa é a fé genuína, ela descansa em Cristo. Um exemplo moderno é se você precisasse pular de um avião com paraquedas, você precisa confiar toda a sua vida naquele paraquedas, não é verdade? Vai adiantar você tentar abanar as mãos assim, tentar se salvar? Não vai resolver nada. Da mesma forma é o homem tentando se justificar diante de Deus pelas suas próprias obras. Ele pulou do avião, ele está tentando voar com os braços. Confie em Cristo Jesus. E essa fé, ela é um descanso na pessoa de Cristo Jesus, da forma como ele nos foi oferecido no Evangelho. Ou seja, é uma fé no Jesus verdadeiro. Não é uma fé no Jesus criado pelo marxismo. Não é a fé num Jesus inventado pelos secularistas. Não é uma fé inventada pela tradição dos homens, é a fé no Jesus das Escrituras.
E essa é uma fé que descansa na promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? Deus prometeu perdoar todos os pecados daqueles que colocam a sua confiança unicamente em Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja Deus. Cristo é um Salvador suficiente. Ele é mais do que suficiente para nos salvar. Tanto judeus e gentios só podem ser reconciliados pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. Volta para Gálatas, capítulo de número 2, versículo 17. A Bíblia diz: porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores, por acaso seria Cristo ministro do pecado? De forma alguma. De maneira alguma. Um versículo difícil de entender. Porém, voltemos ao contexto que essa passagem já nos apresenta. Os acusadores de Paulo, os inimigos de Paulo diziam o seguinte: Paulo é um falso apóstolo, ele prega essa justificação pela fé, porque ele está encorajando as pessoas a viverem uma vida pecaminosa. É por isso que ele não prega a lei, porque ele está encorajando as pessoas a viverem no pecado. E eu já ouvi essa conversa muitas vezes, de pastores. Não, eu não prego essas coisas na minha igreja, não. As doutrinas da graça. Eu conheço pastores que são de igrejas arminianas e que não pregam nas suas convicções pessoais, são reformados, mas não pregam a igreja. E um deles falou bem assim: não, porque se eu pregar isso, o povo vai sair pecando. E essa era a acusação que fizeram a Paulo. A acusação dizendo o seguinte: olha, você encoraja as pessoas a viverem uma vida pecaminosa. Se a justificação é pela fé, então a lei foi anulada totalmente. E aí Paulo vai dizer o seguinte: se isso for verdade, então Cristo seria ministro do pecado. Então essa não é uma verdadeira fé, e esse não é o verdadeiro Jesus. Está tudo errado. Porque se você entender o que Jesus fez por você na cruz do Calvário, te levar, o primeiro instinto que você tem é você sair pecando, fazendo o que a sua carne quer, o que o diabo quer. Se o primeiro instinto, o desejo do teu coração é sair por aí vivendo fora da vontade de Deus, que fé é essa? Que conversão é essa? Não houve conversão, irmãos. Essa é a grande verdade. Então Paulo vai dizer isso de maneira nenhuma. Cristo não é ministro do pecado. O Jesus que nós pregamos, essa graça salvadora, ela nos dá poder, irmãos. Ela nos habilita a viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade e justiça perante o Senhor. No versículo 18, ele vai dizer o seguinte: se torno a construir as coisas que destruí, eu faço de mim mesmo um transgressor. Paulo está dizendo: olha, se eu for concordar com vocês que a salvação é por obras, então eu vou me tornar um transgressor da lei. Se eu for concordar com vocês no que vocês estão pregando, então eu vou me tornar um transgressor da lei. E por quê? Porque a lei tinha um propósito. A lei, a Bíblia fala que ela era um tutor, ela era um professor, ela era alguém para nos guiar a Cristo Jesus. Esse era o propósito da lei, irmãos. O propósito da lei é nos conduzir a Cristo. É quando olhamos para os mandamentos de Deus e nós vemos a nossa incapacidade. Olhamos para a lei de Deus e vemos que precisamos de um Salvador. Olhamos para a lei de Deus e vemos, irmãos, que eu não posso salvar a mim mesmo. Eu preciso de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então eu me torno um transgressor da lei. Então Paulo está dizendo: eu não posso edificar novamente o que eu já destruí.
O que ele já destruiu aqui? Todo o fundamento de justificação por obras. De o homem ser perdoado, salvo por obras. Isso já foi destruído. Então se ele reconstruir novamente, ou seja, se Paulo exigir circuncisão, se Paulo exigir uma dieta judaica dos crentes para serem salvos, o que ele vai estar fazendo? Ele vai se tornar um transgressor da lei. Porque esse não era o propósito da lei. O propósito da lei não era nos salvar. O propósito da lei era nos levar ao Salvador. Louvado seja Deus. Versículo 19, diz o texto: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para que eu possa viver para Deus. Paulo vai fazer um exemplo aqui muito similar ao que ele diz em Romanos capítulo 7. Quem estava aqui na última aula da escola bíblica? A gente tratou sobre isso, não é isso? O capítulo mais difícil de Romanos. Vamos lá? Abre lá, Romanos capítulo 7, vamos ler. Vamos ler o versículo de número 1 em diante. Diz a Escritura: não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei. Veja, Paulo está falando com quem aqui? Com judeus. Aqueles que vêm de origem judaica, que conhecem a lei. Vocês não sabem que a lei tem domínio sobre um homem enquanto ele vive? Então você nasceu, você está debaixo da lei. Você veio ao mundo, você está debaixo da lei. Aí ele vai usar um exemplo agora. Qual é o exemplo? O exemplo do casamento. Versículo 2. Porque a mulher que tem marido está ligada pela lei ao marido, enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei do marido. Então assim, enquanto o seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela está livre da lei. E assim não será adúltera, mesmo que ela venha se casar com outro homem. Vamos lá. Paulo vai usar o casamento aqui como um exemplo para falar do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Jesus Cristo. A grande pergunta no recinto é a seguinte: o nosso relacionamento com Jesus é legítimo? O meu relacionamento com Deus hoje é algo legítimo? Então Paulo vai tratar da legitimidade dessa união com Cristo Jesus. Ele vai dizer o seguinte: olha, você sabe bem que a mulher, enquanto ela viver, ela está ligada ao seu marido. Se o marido morreu, ela pode se casar novamente. Enquanto o marido estiver vivo e ela se casar com outro, o que a Bíblia fala? É adúltera, não é isso? É adúltera. Pois bem, o que nós vemos aqui no texto? Nós temos aqui o homem que está aqui representando a lei, o marido. E quem que é esse marido? É um marido perfeito. Eita, já imaginou, hein? Aquele marido perfeito, nunca faz nada de errado. Nunca faz nada de errado. Não deixa a roupa no chão, nunca deixa uma louça suja para a mulher lavar. O cara é perfeito. Esse aqui é perfeito. Os daqui da igreja eu não sei não. Mas esse marido aqui é perfeito. Quem que não é perfeito aqui? É a mulher. Que é nós. Está falando da gente. O problema está na lei? Não. Alguns vão dizer que o problema está na lei. Você já assistiu um filme ou um teatro que você já imagina o que vai acontecer? Aí de repente, do nada, tudo muda. O enredo da história muda. O final está totalmente diferente do que você esperava. Já aconteceu isso com você? Pois bem, vamos ler esse texto aqui. Você está vendo? Enquanto a mulher viver, não é isso? Se o marido morrer, ela está livre. Se o marido morrer, ela está livre. Olha o que diz o texto. Então assim, enquanto o seu marido viver, se ela se casar com outro homem, será chamada adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela está livre da lei, e assim não será adúltera, mesmo que venha se casar com outro homem. Portanto, meus irmãos, também vós tornastes mortos para a lei pelo corpo de Cristo,
para que chegasseis a ser de outro, que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim que dessemos fruto para Deus. Quem que morreu aqui? A mulher morreu. Mas os dispensacionalistas vão dizer o seguinte, que a lei joga fora, não é isso? A lei acabou. Não. A lei permanece. A lei de Deus não muda. A lei de Deus é eterna, irmãos. Há um aspecto da lei que já foi cumprido em Cristo, a lei cerimonial, por isso nós não fazemos sacrifícios aqui na igreja, por isso não há mais levitas, por isso não há mais um templo. Essa parte foi cumprida em Cristo Jesus. Tudo apontava para Cristo, como já cantamos aqui. Mas a lei de Deus continua. Mas aí, meus irmãos, qual era o nosso relacionamento antes com a lei? Nós éramos transgressores. Nós quebramos a lei. Nós desonramos esse marido. O marido era perfeito, mas a mulher não valia nada. Essa era a nossa realidade, irmãos. Não valíamos nada. Então qual é a solução? A solução é alguém ter que morrer. Quem que morre aqui? A mulher. Nós morremos, irmãos, juntamente com Cristo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós estávamos unidos à sua morte. Nós estamos unidos na morte de Cristo Jesus. Então nosso relacionamento hoje é legítimo, porque voltamos a viver em Cristo. E agora nós chegamos a esse outro homem, a esse marido que é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Esse é perfeito, mas é gracioso. O outro não podia te salvar. Esse deixou você morrer. Mas agora, o noivo, louvado seja Deus, ele, meus irmãos, traz de volta a sua noiva para estar consigo, louvado seja Deus. É por isso que ele diz, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu por mim, que se entregou por mim, que me amou e que se entregou por mim. Paulo vai trazer uma perspectiva bem pessoal. Vamos ler agora Romanos capítulo 6, versículo de número 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está o quê? Está o quê, irmãos? Liberto do pecado. Vamos ler o versículo 8 juntos? Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Continuemos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Aí o versículo 10 ele vai dizer, pois quanto ao morrer, Ele morreu uma só vez para o pecado. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós, versículo 11, vamos ler juntos? Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele vai dizer no versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes os seus desejos. Nem tampouco apresenteis os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos e os vossos membros como instrumentos da justiça de Deus. Louvado seja Deus. O que nós temos aqui? O apóstolo Paulo vai falar da nossa união com Cristo Jesus. Estamos unidos na sua morte, na sua ressurreição. E como é agora a vida de Cristo? Cristo está lá no céu, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Ele vive para Deus, como Romanos disse. Qual deve ser a nossa vida hoje, irmãos?
viver para Deus. Viver para a glória de Deus. Esse é o chamado do crente. Viver para a glória de Deus. Como podemos fazer isso? Colossenses capítulo 3. Abra lá sua Bíblia. Versículo de número 1. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra. Outra versão vai dizer, pensai nas coisas do alto. Amem as coisas do alto, e não as coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Que pelas essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós quais também andastes em outro tempo, quando vivias nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Essa é a nova vida em Cristo. Louvado seja Deus. Essa fé, essa graça salvadora nos regenerou, irmãos. Nascemos de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. E voltando para Gálatas, capítulo 2, o versículo 21, ele diz, não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Se eu posso ser justificado, então pela lei, pelas obras da lei, Cristo morreu em vão. Mas qual é a resposta? A resposta é que Cristo não morreu em vão. Amém, irmãos? Cristo não morreu em vão. Como o apóstolo Paulo diz, Ele morreu por mim. Ele se entregou por mim naquela cruz. Em João capítulo 10, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca hão de perecer. Ninguém pode as arrebatar da minha mão. O Pai que as me deu é maior do que todos. Eu e o Pai somos um. Jesus disse, Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Lá em Tito, capítulo 2, fala que Ele se entregou a si mesmo para comprar para si um povo exclusivo, zeloso de boas obras. Irmãos, Ele nos resgatou com o seu sangue. Nós estamos unidos na morte de Jesus Cristo. Eu estou crucificado com Ele. A vida que agora vivemos, não devemos mais viver para nós mesmos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, até aquele glorioso dia, eu devo viver como? Pela fé no Filho de Deus, que amou você, que deu a sua vida na cruz por você, para resgatar a sua vida dos seus pecados e te dar a vida eterna. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos conserve, irmãos, que possamos permanecer firmes na fé de Jesus Cristo. Que nunca olhemos para as nossas obras como mérito ou meio pelo qual somos salvos. Que Deus nos guarde disso. Possamos olhar somente para Cristo. Amém, irmãos? Tem um hino que diz, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão. De Deus ministro me revisto do poder do meu Senhor, para servi-lo com todo ardor. Amém.